Quando estamos nos preparando ou apenas pensando em mudar de país, costumam surgir muitas dúvidas, e talvez a principal delas seja: quanto de dinheiro eu preciso para começar minha vida em outro país? No vídeo de hoje nós vamos responder aí de uma maneira bem explicada essa dúvida, para que você possa fazer o seu planejamento de começar essa vida aqui na Espanha. E ainda no final do vídeo nós vamos ter aí uma surpresa para você que assistir até o final. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Thiago e junto com a minha esposa Luciana, nós criamos este canal para compartilhar um pouco das experiências de morar aqui na Espanha. O vídeo de hoje é atendendo um pedido da nossa inscrita Yara, ela que está se planejando para morar aqui na Espanha com a família. Mais precisamente, ela está se planejando para morar aqui em Alcorcón, coincidentemente é a mesma cidade em que nós moramos, e ela tem uma dúvida que é: o quanto de dinheiro ela precisa para se preparar aqui na chegada, nesse começo aqui na Espanha. E no vídeo de hoje nós vamos responder essa dúvida, porque nós sabemos que é uma dúvida de muitas pessoas, era a nossa também, na nossa etapa de planejamento. Então nós pesquisamos bastante, vimos aí diversas variáveis, para poder fazer um vídeo bem explicativo, com bastante exemplos, para que cada um possa fazer aí os seus cálculos. E para ficar mais fácil, para vocês conseguirem visualizar melhor, nós preparamos uma planilha. Então nós vamos passar agora lá para o computador, onde a gente vai trabalhar com essa planilha e a gente vai trabalhando aí os valores para cada um ter uma ideia do seu custo. Essa aqui é a planilha que nós preparamos para poder ajudar a gente aí a fazer esse cálculo do quanto de dinheiro trazer para esse primeiro ano aqui na Espanha. Nós dividimos ela em três partes. A primeira parte, que é essa aqui, que tem uma linha branca e cinza e toda essa parte amarela, que é a parte para nós preenchermos, onde nós vamos colocar as informações para ela fazer os cálculos. E as informações vão ser colocadas aqui nessas células amarelas. Essa parte verde da planilha nós chamamos de chegada, que é aquele momento onde a pessoa acabou de chegar aqui, está ainda se alojando, ainda não tem um aluguel definitivo. Então, aqui nesse caso nós vamos fazer 4 simulações, com a pessoa ficando num hotel, a pessoa ficando num Airbnb, alugando uma habitação, né, que é um quarto, aqui eles falam habitação, mas seria alugar um quarto. E aqui se a pessoa tem a possibilidade de ficar na casa de parentes, de conhecido. A segunda fase, que nós chamamos aí de estabilização, que é depois que você passou essa fase inicial da chegada, você já tem um aluguel, você já conseguiu alugar sua casa. Então você já vai ter outros gastos, né? Uma parte aqui pequena só para renda, assim no caso a pessoa for trabalhar aí, fazer uma estimativa de quanto ela vai ganhar. E depois aqui embaixo onde vai fazer a conta, a conversão, a conta de quanto precisa em euro, para depois fazer a conversão para reais. Então vamos lá começar o preenchimento da planilha. A primeira coisa aqui, o primeiro item é o tempo em aluguel provisório. Então assim, vamos fazer a simulação com 1 mês em aluguel provisório, mas essa simulação pode ser feita com 2 meses, com 3 meses. É sempre bom a gente trabalhar com o melhor cenário e com o pior cenário, né? Então vamos colocar aqui como nosso melhor cenário 1 mês em aluguel provisório. O segundo item é pessoas no período provisório, porque como a gente sempre recomenda no canal, o ideal é que venha uma pessoa primeiro, né, para alugar, para conseguir tudo o que precisa aqui, né, primeiro para preparar o terreno, para depois vir o restante da família. Mas a gente sabe que isso nem sempre é possível. Então a gente deixa ao critério de cada pessoa aí, né, de cada família, para que analise cada situação, quantas pessoas seriam. No caso aqui nós vamos colocar 3 pessoas, né? Vamos fazer essa simulação com 3 pessoas. E depois pessoas no período definitivo. Para quem consegue vir primeiro um da família e depois vier o restante, o número vai ser diferente, mas no caso se já vem a família toda, é o mesmo número. Então vamos manter aqui 3 pessoas. Depois nós vamos colocar aqui custo de hotel por diária, né? Então vamos abrir uma aba do Google, a gente poder pesquisar essa questão de hotel, o preço de hotel. Então eu recomendo sempre fazer a busca já com o Google configurado aqui para a região da Espanha, com a linguagem em espanhol, para os valores já saírem
é o valor que você vai pagar aqui. Então primeiro nós vamos buscar hotéis em Alcorcón, que no caso você pode buscar qualquer cidade. Nós estamos fazendo aqui em Alcorcón porque é uma simulação para a Yara, para nossa inscrita, que ela pretende morar aqui em Alcorcón. E aí aqui na página do Google mesmo já dá para a gente ter uma ideia de preços. É lógico que você pode ir refinando, buscando mais, melhorando, mas as opções de hotéis basicamente que tem aqui em Alcorcón são esses hotéis: B&B, Holiday Inn, Eniate, Ibis. São hotéis assim que já são conhecidos, são cadeias de hotéis já mais conhecidas, que a chance de não ter problema é maior. Mas aqui ainda é possível encontrar algumas coisas até mais barato, né? Clicando no mapa e vendo quais são as opções que oferece. Às vezes um pouquinho mais longe, um pouquinho mais perto, né? Por exemplo, aqui já estamos em outra cidade, mas para essa fase inicial vale. Aqui, se nós fixarmos em Alcorcón exatamente, nós temos esses 3 preços. Esses 4 preços que já aparecia na outra tela. Mas se a gente sair para outras cidades, por exemplo, Móstoles, que está aqui do lado, já tem um preço um pouquinho mais barato. Fuenlabrada, existem opções mais baratas ainda, mas já estão longe de Alcorcón. Mas nesse primeiro momento, se pegar um mais longe não tem problema, porque aqui é bem comunicado de metrô para ir de uma cidade para outra, para procurar o apartamento, né, a locação definitiva. Mas no nosso caso, nós vamos pegar aqui o mais barato de Alcorcón, 41 € a diária. Então lançamos na planilha aqui o custo de 41 €. A planilha já vai começar a fazer alguns cálculos, né? Por exemplo, já vai dar o valor aqui, quanto ficaria 30 diárias aqui nesse valor de 41 € a diária. Já está colocando aqui um custo de 60 de transporte, porque como nós colocamos 3 pessoas aqui, a gente fez aí uma estimativa de 20 € de transporte por pessoa nesse período provisório. O próximo custo é o Airbnb, que é mensal. Então, nós vamos procurar aqui agora no Google por Airbnb e vamos fazer essa busca, né? Por exemplo, aqui já pede o local, a ubicação. Vamos colocar Alcorcón, Madrid, e vamos colocar aqui umas datas. Vamos colocar bem para frente, porque agora as fronteiras inclusive estão fechadas, nem adianta ter essa ideia. Nós vamos colocar, por exemplo, o mês de setembro, né? Entrada no dia 1º de setembro, saída no dia 30. E para 3 hóspedes, vamos simular como 2 adultos e uma criança entre 2 e 12 anos. E vamos colocar para buscar. Aqui ele começa a dar os valores. Por exemplo, aqui nós vamos buscando os mais baratos. Aqui, por exemplo, 993, o mais barato que tem. Isso aqui já é Madrid, mas vocês podem ver que é bem perto de Alcorcón. Aí já tem outra aqui em Alcorcón que está bem caro, o aluguel por mês. E Madrid, algumas opções já um pouco mais baratas. A gente pode também trocar o período, porque setembro pode ser que ainda seja um mês que esteja mais caro. Vamos colocar, por exemplo, novembro. E aí essas simulações é interessante ir fazendo, várias simulações, vendo o que aparece e analisando o melhor cenário. A gente continua aqui com o mais barato sendo a de 993. Tem uma outra aqui que está por 861, é o centro de Madrid. Não está ruim também, porque aqui é bem comunicado. Nós vamos trabalhar então com o valor de 993, que é essa que está mais próxima ao Alcorcón, no melhor valor, né? Então vamos trabalhar aqui o Airbnb de 993 €. E a outra opção, que é o aluguel de um quarto, uma habitação. Vamos procurar aqui pelo Fotocasa ou pelo Idealista. Esses links todos a gente deixa na descrição do vídeo. Aí aqui no Idealista você tem a opção de pesquisar por habitação.
né? Tem a opção de vivendas, que seria a casa completa, mas no nosso caso nós estamos procurando uma habitação para alquilar e vamos colocar aqui em Alcorcón. E aí já aparece aqui quais são as zonas de Alcorcón que tem habitação para aluguel, mas nós vamos colocar aqui para ver todas e a gente põe para ordenar pelo mais barato. Então aqui, por exemplo, ó, 185 euros uma habitação. Aí precisa ficar bem atento no que coloca aqui, se é só para mulheres ou somente para homens, se aceita famílias, né? Se aceita casal, se aceita criança. Enfim, isso precisa tudo ir analisando caso a caso. Vamos colocar aqui uma habitação, vamos pegar para o nosso caso, para o nosso estudo, 220 euros por mês. Lógico que se for procurar em Madrid, esse valor vai ser aí uns 450, dependendo da região. O próximo custo é o valor diário para refeições fora de casa por pessoa. Porque se você for ficar num hotel, você só vai ter o café da manhã provavelmente no hotel. Você vai precisar fazer a refeição, o almoço e a janta fora. E aí existem aí, a gente pode comprar coisa no mercado, economizar. Mas um valor razoável aí seria um de 15 euros por pessoa, né? Isso depende muito de cada pessoa, pode colocar um pouco menos, pode fazer simulação um pouco menos, ou simulação também colocando um pouco mais, mas nós vamos deixar aqui 15. E o valor mensal para compra de supermercado, a gente também precisa colocar aqui, porque se você for alugar um quarto, você vai poder cozinhar na casa, então aí você já não precisa comer fora, já pode sair mais barato. E um valor assim que a gente acha razoável aqui, com base nos nossos custos, seria aí na faixa de 80 a 90 euros por pessoa. Então a gente preenche também esse dado. Nesse primeiro momento, aí agora o próximo é gasto mensal de energia, de gás, telefone, internet. Isso não vai valer para essa primeira fase, mas a gente precisa preencher a planilha para a segunda. Então, nós vamos colocar aqui o valor da energia de 32 euros, que isso é o que a gente paga aqui. É uma base, né, aquela média, igual a gente explicou lá no vídeo do custo de vida. Quem quiser entender um pouquinho mais e ainda não assistiu, pode dar uma assistida, a gente deixa ele aqui no card. O gás também nós vamos colocar o nosso custo aqui, que é de 29 euros. Telefone e internet nós não vamos colocar o nosso, porque ele já é mais alto, tem mais linhas, mas 50 euros seria o suficiente para pegar aí uma internet no início e mais telefone celular. O próximo custo é o custo do aluguel. Esse já é uma projeção para fazer a simulação do quanto você quer, do quanto você vai pagar de aluguel aqui. Então, aí no caso a gente volta para o idealista, volta para a página, troca de habitação para vivendas, coloca a região, a mesma coisa, Alcorcón, e ele vai mostrar aqui 125 vivendas em aluguel, né, em alquiler. A gente ordena também pelo mais barato, e aí aqui começa todos os apartamentos que tem à disposição. Por exemplo, de 2 habitações, 60 metros quadrados, 525 euros. 570, 600. Aí precisa ver bem a necessidade de cada família, ver a questão se o piso está amoeblado ou não, porque se ele amoeblado é mobiliado. Se ele não está mobiliado, para quem está chegando, às vezes é melhor pegar um apartamento que custa 50 euros a mais, mas tem todos os móveis, do que pegar um sem nada e ter que comprar os móveis, né? Então, vamos colocar aqui um valor, não vamos ficar nem com o mais barato, nem com os mais caros, vamos colocar o valor de 600 euros por mês no aluguel. 600 euros. E aí agora nós vamos fazer aqui uma simulação de renda, né? Quantas pessoas estariam trabalhando nessa família? Vamos colocar aqui que 2 pessoas estariam trabalhando. Essas pessoas precisam de ter abono mensal depois, estando trabalhando, porque vai precisar se locomover todo dia. Vocês podem pesquisar esse valor
pelo Google também. Aqui a gente coloca abono mensual Madrid e já sai aqui quais são os preços, né? E é até bacana ir fazendo essas buscas aqui, até pela questão do idioma, né? Então aqui, por exemplo, Alcorcón, nós estamos na zona B1. Então se essa pessoa for para Madrid, a zona B1 custa R$ 63,70. E se essa pessoa for jovem, tiver menos de 26 anos de idade, paga 20 euros. Mas nós vamos simular com R$ 63,70. E aqui é complicado de preencher o próximo, que é o tempo até conseguir trabalho. Mas assim, a gente precisa, para poder fazer um planejamento bem feito, nós precisamos estimar algumas coisas, né? Então, por exemplo, o ideal é o que eu falei, sempre ir trabalhando com o melhor e pior cenário. Mas vamos colocar que essas pessoas vão demorar aqui 2 meses na média, né? A gente coloca aí, não tem... Se for ficar fazendo uma planilha muito detalhada, o vídeo vai ficar muito longo, é complicado de explicar, é difícil de preencher. Então assim, na média, às vezes um vai ficar 1 mês sem trabalhar, o outro vai ficar 3 meses sem trabalhar, né? Então vamos colocar aqui na média 2 meses até os dois estarem trabalhando. E o valor médio do salário. Aqui na Espanha hoje o salário mínimo é 950 euros, mas às vezes não se consegue um trabalho já de início que ganhe 950 euros, porque às vezes você pode conseguir um trabalho de meio período. O meu trabalho mesmo aqui, o primeiro trabalho que eu consegui na Espanha foi muito rápido, nem 15 dias eu já estava trabalhando. Nós vamos falar sobre isso em um vídeo específico sobre trabalho, mas eu não ganhava um salário mínimo, né? Então assim, a mesma coisa, fazendo várias simulações. Vamos colocar aqui, vamos supor que as duas pessoas consigam ganhar 800 euros por mês, começando a trabalhar com 2 meses, para a gente ver o que vai acontecer lá no final. E depois nós colocamos aqui gastos extras. Precisa ter isso, porque assim, vão surgir, né, gastos que a gente não está esperando aqui. Às vezes, para quem já vem com criança, precisa matricular na escola, já vai gastar aí com material escolar logo de cara, dependendo da estação do ano que chega, precisa comprar roupa, enfim, sempre tem gastos extras, né? E a nossa indicação é colocar aí uns 100 euros, para não se surpreender, mas cada um pode fazer a simulação aí com mais ou com menos, né? Bom, o último item aqui para a gente preencher e ver logo o resultado disso é o câmbio do real pelo euro. Então a gente volta novamente no Google e coloca já aqui câmbio euro real Brasil. E aí o Google já vai dar aqui que hoje 1 euro equivale a 6,80. Meu Deus! Então você coloca aqui esse valor e pronto, já está preenchida a planilha, está tudo feito. E aqui vão começar algumas simulações. Vamos lá, nessa chegada, considerando 1 mês, se a pessoa ficar em hotel dentro dessa situação, gastando aquela alimentação de 15 euros por pessoa, 3 pessoas, né, vai dar um total de 2.740 euros. Se a pessoa optar por aquele Airbnb de 993, vai ficar 1.393 euros. Se a opção for por alugar um quarto, 620 euros. E a mais vantajosa, lógico, é ficar na casa de parente, ou de algum conhecido, alguém que possa te receber aqui nessa chegada. A gente ainda manteve aqui do 240 de alimentação, para não ser tão folgado assim, né? A gente está ficando na casa da pessoa, não comprar comida. E mantivemos o extra, né? O transporte e o extra. Então, esses seriam os gastos nessas 4 hipóteses. Para a próxima fase, que é a fase de estabilização, então nós estamos considerando a fiança, porque a fiança aqui você precisa pagar. Quando aluga o apartamento, eles vão te pedir provavelmente 3 meses adiantado, né? Você vai ter que pagar 1 mês de fiança, que esse fica guardado, fica depositado, e quando você sai do apartamento, você recupera. 1 mês é para pagar a imobiliária, esse não se recupera, e 1 mês adiantado. Então precisa de ter 1.800 euros para alugar o apartamento. Depois você vai ter o custo de moradia, pagar esse aluguel, né? Então são mais 6.000 euros, porque nós pegamos um aluguel de 600 euros,
Um mês eu já estou descontando, essa planilha é para o período de um ano, então um mês já está se descontando, porque nesse primeiro mês ficou aqui, ou em hotel, ou em Airbnb, em algumas dessas situações. E um mês foi pago adiantado, então sobra 10 meses para pagar, mais 6 mil euros. A alimentação, nós estamos fazendo a conta aqui do ano, com base nesse valor aqui de 80 euros por pessoa. Pode ver que se a gente mudar aqui para 90, ele já muda aqui automaticamente, 2.970. Mas nós vamos deixar aqui com 80. Depois transporte, que aí está calculando em cima também do valor do abono mensal para 2 pessoas. Esse é o custo para um ano. Energia para um ano. Gás também para um ano, com base no nosso custo aqui. Telefone, com base no custo que nós colocamos aqui. E os extras, que seriam aí em torno de 900 euros para esse período. Então isso dá um total de 13.962 euros e 40 centavos. E as rendas das 2 pessoas aqui, como nós colocamos 800, trabalhando 10 meses, porque nós consideramos que ficou 2 meses sem conseguir trabalho, pois 8 mil de renda. Se as 2 pessoas conseguem ganhar na média 900, 9 mil, e assim vai ficando cada vez, quanto mais ganha melhor, né? Mas vamos deixar aqui os 800, e aqui vai ter o total necessário em euros para cada uma das simulações. Então se a pessoa ficou no hotel, nós já estamos descontando aqui esses 8 mil de renda, considerando que isso é para o primeiro ano, né? Então você já tinha um dinheiro inicialmente, você ganhou esse outro dinheiro, essa renda daqui, então você não precisou dispor do seu dinheiro. Mas na primeira situação, ficando num hotel, você precisa de 8.700 euros. Para ficar no primeiro mês em um Airbnb, 7.355, ficando em habitação 6.582 e tendo algum lugar para ficar inicialmente 6.362. E aqui com a conversão, com base no nosso câmbio, 59 mil reais, 50 mil reais, 44, 43. Infelizmente nessa hora o câmbio não ajuda. E aqui nós podemos fazer outras simulações, nós podemos colocar que esse aluguel provisório vai durar 2 meses. Então a planilha toda já vai ser recalculada. E aí vocês podem ver aqui que os custos subiram, né? 10 mil, porque esse custo é muito alto do hotel. O hotel é o que tem o maior custo, ficar mais tempo nele é mais complicado, né? Os outros já não sobem tanto, mas ainda assim sobem um pouco. Enfim, essa planilha aqui a gente pode ir fazendo várias simulações e tendo uma boa ideia de tudo que pode acontecer aqui nesses primeiros meses, nesse primeiro ano, para a gente ter uma ideia de quanto de dinheiro a gente precisa ter reservado, né? Se vem uma pessoa, qual seria a diferença de vir uma pessoa primeiro? Aqui nós estávamos aí em 10 mil, mais de 10 mil euros, baixou para 8 mil euros, né? Todos os valores abaixaram, 7.270, 5.724, 5.284, então todos esses valores abaixam se vem uma pessoa primeiro. Mas, como já falamos, essa é uma decisão de cada pessoa. Se as 2 pessoas conseguem trabalhar e conseguem ganhar 1.000 euros cada uma, situação excelente, já precisa de ter menos dinheiro guardado. Mas e se em vez de conseguir trabalho em 2 meses, demoram 3 meses para conseguir trabalho? Já precisa de mais dinheiro. Então todas essas situações, tudo isso são variáveis que a gente precisa ir trabalhando para poder fazer o nosso planejamento da melhor maneira possível. Bom, agora que nós terminamos a fase da planilha, voltando aqui um pouquinho, nós gostaríamos de deixar para vocês a mensagem de que nós, durante a nossa fase de planejamento, nós criamos aí um monte de planilhas, nós criamos cronogramas onde nós colocávamos cada uma das etapas que nós precisávamos vencer,
os recursos que eram necessários, os documentos que nós precisávamos em cada uma dessas etapas, e nós íamos atualizando isso a cada acontecimento que tinha, para a gente saber se a gente estava mais perto ou um pouco mais longe aí de alcançar o nosso objetivo. E foi essa forma de planejar que nós acreditamos que ajudou muito, que contribuiu muito para que a gente tivesse sucesso no nosso plano de sair do Brasil e vir morar para a Espanha. E nós criamos este canal com a finalidade de compartilhar não só as experiências nossas aqui na Espanha, como também essa experiência que nós tivemos lá no Brasil, a experiência de planejamento que nós fizemos, que foi bem sucedida, e para que mais pessoas tivessem acesso a essas ferramentas e pudessem também planejar melhor a sua vinda aqui para a Espanha. Por esse motivo, para você que assistiu esse vídeo até agora, que aguentou aí toda essa falação, nós vamos disponibilizar essa planilha que nós usamos aqui no vídeo. Então aqui na descrição, junto com os links que nós utilizamos aí para o preenchimento da planilha, nós vamos deixar um link para você ter acesso a essa planilha. Nesse link você preenche com o seu nome e o seu e-mail e nós mandaremos essa planilha diretamente no seu e-mail. E o interessante da planilha é que ela está preparada para você fazer aí diversas simulações. Então você pode aumentar o seu tempo de estadia provisória, você pode colocar 2 meses, 3 meses, você pode simular como se você demorar 6 meses para arrumar um emprego, como se demorar 1 mês, com 2 pessoas, com 3 pessoas, enfim. A parte de preenchimento dos dados está liberada para você preencher diversas vezes da maneira que for melhor, e em cada uma dessas configurações você vai vendo quanto precisa de dinheiro e vai se preparando para cada um dos cenários, porque às vezes nós temos um cenário muito bom, nós precisamos estar preparado para o bom e para o que não é tão bom também. Às vezes um cenário de esperar um pouco mais para arrumar um emprego, demorar um pouco mais para sair um documento. Então assim, quanto mais preparado a gente tiver, melhor. E essa planilha vai possibilitar a você ter uma ideia desses cenários. Essa experiência com o coronavírus é um bom exemplo disso, né? Ninguém esperava, mas aconteceu, e isso dificulta mais para quem chegou aqui a arrumar um emprego, coisas do tipo. Então assim, a gente sempre tem que contar com algum imprevisto. Então você aí na sua casa vai fazendo os cálculos, vai fazendo a planilha, simulando o melhor e o pior cenário, sempre contando aí com algum imprevisto. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, assim nós saberemos que esse tipo de conteúdo é um conteúdo que te interessa e nós vamos produzir mais vídeos assim, dessa maneira. E se também você acha que esse vídeo pode ajudar alguém que você conheça, que está aí se planejando para mudar para a Espanha, ou até mesmo para outro país, porque essa planilha pode ser aplicada para outro país, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, assim você vai estar ajudando ela também. E muito obrigado por nos assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Perguntaram pra mim. Do E ainda gosto túnel do dela. tempo. Responde, tenho ódio, mas morro de amor por ela. Eu que vou editar esse vídeo, né? Eu sou dela, ela é minha. Vou pôr tudo isso aí. Já pensou? Deixar tudo isso aí. Sempre querendo mais.